O programa Mais Saúde de hoje está, assim, num lugar muito especial, porque tem um evento que acontece que são, assim, pessoas iluminadas que conseguem trazer para a realidade do dia a dia e no nosso prato do dia a dia a bioquímica, tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que está em artigos científicos, alguém tem que traduzir aquilo para a gente e colocar em prática. Então, esse é um evento que eu amo de paixão, é o segundo da Bioquímica à Mesa, idealizado pelo nosso super querido professor Murilo, que vocês conhecem e que praticamente sempre que possível está aqui no Mais Saúde. Murilo, como é que foi essa ideia? Então, na verdade, esse é um projeto idealizado por mim, pelo professor Henrique Freire e pela Isis Moreira. Era um projeto online inicialmente, que tinha o intuito de atingir os profissionais nutricionistas e promover o conhecimento daquilo que é prático, mas de uma forma muito científica. Então a ideia era colocar todos os conhecimentos bioquímicos, principalmente do professor Henrique, sobre a prática clínica de como atender um paciente, e eu contribuindo nesse primeiro momento, em 2015, com os conceitos de microbioma intestinal e a bioquímica microbiana e como colocar isso em prática. É um projeto online para cerca de 60, 70 pessoas, mas que virou um projeto muito maior, que na sua segunda edição já tinha quase 200 pessoas no projeto online. Então, em 2016, esse projeto foi abraçado pela VP e nós tivemos o primeiro projeto presencial, que foi um projeto espetacular para quase 300 pessoas no ano passado. E esse ano, então, a gente atinge aqui o dobro do público do primeiro evento. Estamos falando de um evento para 700 pessoas. Nossa. E agora, com a parceria um pouco maior, junto com a Consulfarma, que é uma empresa de consultoria do setor magistral e que nos abraçou, né, junto com a VP. O da Bioquímica Mesa, então, veio para esse evento magnífico, que é a Feira Consulfarma, falar de comida e também aliar o profissional nutricionista com aquilo que há de interessante no setor magistral. Perfeito. Então, a ideia é fazer com que aqui nós tenhamos muito conteúdo de nutrição, de comida de verdade, de bioquímica à mesa, como colocar em prática todo aquele conceito científico, teórico, e fazer, então, com que nós tenhamos pessoas mais aptas a prescrever comida. Uma das principais abordagens na minha fala nesse evento foi a relação ou conexão mente-intestino. Essa tem sido a área de pesquisa de mais ênfase no ano de 2016, 2017. O propósito do evento é desmistificar um pouco dessa prescrição também só cara e tal, mas também trazer à prática o que dá para fazer no cotidiano. E aí nós temos estratégias como o kefir. Kefir, gente, se você pesquisar, é kefir doação. Você tem que ganhar, você tem que saber como ele é cultivado, você tem que saber as manias do kefir de quem lhe doou. Uma grande dica é não deixar um tempo de fermentação muito longo, porque isso pode gerar o crescimento de micro-organismos não desejados. Mas o kefir de leite ou o kefir de água, se for um leite biodinâmico, melhor ainda. Se for um kefir de água que se utilize um açúcar mascavo, com mais minerais, isso vai dar possibilidade de crescimento dos micro-organismos. Ou o kombucha, que é um líquido que se assemelha muito a um suco, é um chá, na verdade, são ervas e frutas que se coloca para a fermentação. E aí tem um crescimento microbiano na superfície dessa água que dá a característica gaseificada e riquíssima em probióticos, que pode melhorar muito a qualidade de vida. Perfeito. Gente, dá pra gente fazer um programa imenso aqui, é o que eu mais queria, mas tem tanta gente bacana, né? Um que é o seu parceiro, né? O compadre, né? O compadre, né? O professor Henrique Freitas, que também vai dar, assim, uma entrevista que vocês vão ver que bacana. Murilo, muito obrigada mais uma vez por tudo, tá? E parabéns pela sua missão. Pronto, acho que o mais importante, se eu puder deixar um último recado, eu comecei a palestra falando de energia e eu acho que é importante que você emane coisas boas. Não desejo mal para ninguém. Isso não leva você a nada. Faça coisas boas, planeje coisas boas e emane energia positiva para todo mundo. Isso melhora o mundo. Obrigado. Amém. Eu estava comentando com o professor Murilo, né? O professor Henrique Freire, ele estará hoje, agora, fazendo uma palestra no período da tarde sobre um tema fantástico. E foi justamente ele, junto com o Murilo, os idealizadores desse
enfim, que é um evento que eu amo, da Bioquímica Mesa. O que você vai falar? O meu assunto especificamente é uma discussão muito em voga hoje nas redes sociais, que é sobre você fazer ou não o café da manhã. Aham. Uma boa parte da nossa população pula o café da manhã, sai de casa sem comer, não faz o desjejum, digamos assim, ou tem uma composição alimentar do desjejum que não favorece o controle, especialmente da glicemia, da glicose. Isso pode ajudar, quando a gente faz um café da manhã corretamente, a controlar melhor uma diabetes, por exemplo, ou a prevenir o estado de diabetes. Então eu vou propor, eu criei uma palestra com mais ou menos 5 vertentes principais, que eu posso trazer elas aqui para você. Então vamos ver o que seria. Bom, primeira coisa, não pular o café da manhã, né? Fundamental. Tá. Isso a gente já chegou a essa conclusão, os estudos mostram para a gente que é importante não deixar de fazer o café da manhã. Ok. E dos tipos, qual que seria o seu favorito? Então, o que é interessante nesse aspecto do café da manhã? Primeiro, você não precisa deixar de fazer, mas você pode atrasar o seu horário do café da manhã. Então, você não é obrigado a comer assim que você acorda. Você pode atrasar um pouquinho o horário, 1, 2 horas, e fazer ele daqui a pouquinho. Isso traz um aspecto que a gente chama de flexibilidade metabólica. Isso melhora o metabolismo para manter o melhor controle do peso. Então, tem que fazer o café da manhã, mas não precisa ser imediato. Acordou, tem que comer. Que pode fazer outras atividades, tal, leva o menino para o colégio, volta e faz o café da manhã. Aí, importantíssimo, dentro da composição do café da manhã. O brasileiro, tipicamente, tem um padrão alimentar de café da manhã que é muito rico em carboidratos. Quando a gente normalmente em consultório faz análise da composição, a gente vê muito assim, são frutas, muitos cereais, mais refinados, pães, massas, bolos, biscoitos, torradinhas, farináceos. Isso, às vezes, a gente chega a uma composição de 60% a 70% de carboidrato nesse café da manhã. Certo. E falta muita proteína. Então, eu vou mostrar na palestra que a tendência hoje de toda a literatura científica é quando a gente reduz um pouquinho esse teor de carboidrato e equilibra essa quantidade desses carboidratos com o teor de proteína nesse café da manhã, a gente faz um controle glicêmico ao longo do dia inteiro bem mais efetivo. Olha. A glicemia fica mais baixa durante o dia todo, quando você consegue fazer uma proporção adequada. Então, esse café da manhã, ele dá o tom da glicemia do resto do dia. Olha a gente chama de o efeito da primeira refeição na segunda refeição. Ai, que interessante. Como a sua glicose vai se desenvolver depois do almoço, depende da composição do como foi o seu café da manhã. Sensacional. Então, você imagina não fazer o café da manhã. Você já desregula o restante do dia. Com certeza. E depois a gente pede, tem uma orientação nutricional, procure o seu nutricionista para ter uma composição adequada do café da manhã. Que pelo menos as fontes proteicas sejam mais ou menos na mesma proporção que as fontes de carboidratos. Perfeito. E aí essa composição o nutricionista vai te indicar, porque temos proteínas de origem animal, temos proteínas de origem vegetal, tem carboidratos que elevam a glicemia de forma mais rápida, outros que elevam a glicemia de forma mais lenta. Então vai fazer uma composição entre carboidratos, proteínas e gorduras, que também é muito importante. E das proteínas do café da manhã, você gosta de quais principalmente? O ovo é o seu padrão? Ainda é o carro-chefe. É o carro-chefe, É o que tem mais efeito. Especificamente pela composição dos nutrientes que tem na gema do ovo. A parte nutricional mais importante do ovo é a gema. Tem boa quantidade de proteína também, não tem metade da proteína total do ovo está na gema, e não só na clara. E todos os outros nutrientes. Nossa, gente, a proteção ocular toda está na gema do ovo, os antioxidantes tudo estão na gema do ovo. Para a saúde cardiovascular, está tudo na gema do ovo. Para você ter energia, as vitaminas do complexo B estão na gema do ovo. Mas você também gosta, né, de uma sardinha, atum, peixes podem ser incluídos, né? Fácil. Mesmo que seja em lata, a gente tem estudos mostrando que eles têm benefício. E às vezes é o que é mais barato para a população consumir. Exato. Eu só não gosto muito da opção do leite, mas até os derivados do leite podem ser incluídos, desde que eles sejam fermentados. Então, se você tiver uma opção, às vezes, de um iogurte, que você garante que ele é fermentado, pela presença do fermento lácteo na composição, um queijo que não seja coagulado, mas que seja fermentado. E dos queijos, os queijos curados, aqueles meia cura, queijo curado, são queijos que ficam ali na gôndola fermentando. Esses queijos que sofrem fermentação pelas boas bactérias, esses queijos têm baixo risco de alergia. Por isso que o francês, né, come queijo. Baixo risco cardiovascular, come um monte de derivado de leite, mas não tem risco cardiovascular aumentado. Exato. Mas são os tipos específicos. Não é esse leite de caixinha que a gente tem no supermercado, cheio de aditivos, conservantes, formóis, etc. E, na verdade, quase não tem mais nada de leite ali dentro. Mas fica aquela polêmica da mussarela de búfala. Ela é, de fato, menos alergênica do que a do leite de vaca? Não é menos alergênica, ela tem melhor digestibilidade. É bem mais digerível. Se a gente for para alergia mesmo, ovelha, cabra, são menos alergênicas que o leite de vaca. Eles são menos mesmo. A búfala, ela é mais digerível. Mas o fato de ter uma digestibilidade melhor torna ela, a longo prazo, menos alérgica. Com certeza. Porque um dos fatores que faz a gente desenvolver alergia são proteínas mal digeridas
no nosso intestino. Exato. Então, se você melhora o processo digestivo e come uma fonte proteica que digere melhor, como é a mussarela de búfalo, sua chance de desenvolver alergia àquela proteína é bem menor. Bom, professor Henrique, para a gente encerrar esse bloco, eu gostaria, assim, que deixasse, assim, um contato do pessoal que está interessado, mas escuta, eu não ouvi falar desse Bioquímica Mesa. Como é que eu gostaria de ir no próximo, participar do próximo, quando for online? Como é que funciona? Bom, você pode acessar o nosso site, a homepage, que é portaldbm.com.br. Tudo que for sobre a da Bioquímica Mesa, a partir de agora, seja os eventos online, seja os eventos presenciais, a gente vai sempre colocar lá. Inclusive, o próprio evento aqui, provavelmente, palestras daqui do evento, serão disponibilizadas também lá nesse nosso site, para quem não pôde vir aqui. Bom, Henrique, agradecer muito, tá? Nós vamos agora direto para Roma, né? Porque o padre João Marcos sempre traz uma palavrinha de espiritualidade para a gente, linkada ao tema do programa. E ele que está lá fazendo doutorado em Roma, está lá fazendo essa gentileza. Então, Amém. Nós temos um padre ali que está sempre focado também, colocando a espiritualidade dentro dessa bioquímica à mesa. Tá? O alimento nos traz também o lado espiritual. Traz a energia espiritual de Deus. Com certeza. Quero já te agradecer e vamos direto para Roma. Olá, irmão, olá, irmã. Deus abençoe. Alegria de estar participando mais uma vez do quadro do programa Mais Saúde. Sou o padre João Marcos, da comunidade de Canção Nova. E hoje, para falar um pouco desta realidade de se alimentar de uma forma verdadeira, de uma forma natural. E às vezes nós chegamos nos lugares, ao invés de parar um pouco para fazer uma boa alimentação, pedir comida de verdade, faz um lanche, pega um salgadinho, ao invés de comer uma fruta, pede um salgadinho ou um gelato, que é famoso aqui em Roma. E depois vem as complicações na saúde e tudo mais. E acabamos, depois que ficamos doentes, acabamos culpando, alguns culpam a Deus. Ah, mas Deus quis que fosse assim. Deus quis que eu ficasse doente, Deus quis que eu estivesse com essa enfermidade. Não, filho. Filho, você tem valor. Deus te dignificou o sangue do Cordeiro. Então você precisa assumir que você tem valor. Você é obra-prima de Deus. Deus abençoe, um abraço. Que hoje seja um dia novo na sua vida, um dia de decisão, um dia de retomada. Um abraço com Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Povo mineiro, tem alguém aqui de BH, que é um baita nutricionista também, né? O Márcio, que está aqui participando dessa beleza desse evento do Bioquímica à Mesa. E o Márcio, ele vai falar de um tema aqui na palestra que é muito interessante, que é sobre saúde óssea, né? Isso depende de cálcio. Sim. E depende de leite. Aquele, como diz a Denise Carreiro, né? Aquele quebra-cabeça de duas peças, né? Cálcio é osso e cálcio é só leite, né? Então, vamos lá. A ideia é justamente mostrar que quando a gente fala de saúde óssea, é muito além do que o cálcio. A gente tem vários outros nutrientes. O cálcio é sim um nutriente importante, mas a gente tem vários outros nutrientes que precisam agir junto com esse cálcio. A gente sabe que o metabolismo do cálcio ele envolve mais de 20 nutrientes, desde magnésio, vitamina D, vitamina K, proteína, complexo B. São vários nutrientes que são importantes para essa
saúde óssea. E não é somente o cálcio é sim um nutriente importante porque ele envolve na mineralização desse tecido ósseo. Mas a gente também precisa de outros nutrientes associados. A ideia é que a gente tem vários outros alimentos também fontes de cálcio, e é possível. Na palestra eu vou exatamente mostrar um plano alimentar sem usar nenhuma fonte de laticínios, atingindo uma boa quantidade de cálcio e mantendo um equilíbrio com todos os outros nutrientes, um equilíbrio com o magnésio, porque não adianta, quando a gente pega, por exemplo, um leite, que é uma fonte de cálcio, mas ele não tem magnésio, ele não tem vitamina K. E esse sinergismo entre os nutrientes é mais importante para a saúde óssea do que propriamente a quantidade do cálcio em si. Eu ouvi você falando, Márcio, da homocisteína também como um marcador para a saúde óssea. Explica um pouquinho melhor isso. A homocisteína ela é muito conhecida como um marcador de risco cardiovascular, só que a gente tem alguns estudos recentes já relacionando com a saúde óssea. Na verdade, não é só um estudo, a gente tem vários estudos que mostram que essa homocisteína ela aumenta a atividade dos osteoclastos, que são células que degradam o nosso osso, que destroem essa matriz óssea, e elas diminuem a atividade dos osteoblastos, que são as células que formam o osso. Então, a gente acaba tendo mais degradação e menos formação. Com isso, a gente tem um risco aumentado de desenvolver uma osteopenia e uma osteoporose. É interessante também porque, do que eu tinha lido, além do fator cardiovascular, é a homocisteína ligada como fator de risco para demência. Sim. E eu fiquei assustadíssima. Falei, gente, agora você falando da saúde óssea. Conclusão, homocisteína... É um problema, a gente tem que controlar. E como que a gente controla? Os principais nutrientes para esse controle da homocisteína são as vitaminas do complexo B. Porque para converter essa homocisteína, a gente tem que transformá-la ou em cisteína ou em metionina. E para isso a gente precisa da vitamina B12, a gente precisa de uma vitamina B9, de uma vitamina B6, de uma vitamina B2, o complexo B de uma maneira geral. Então a gente priorizar o consumo de cereais integrais, que são fontes de complexo B, a gente acaba, às vezes, conseguindo melhorar mais esse quadro de homocisteína, que além de demência, além de prejudicar a saúde óssea, tem interferência também com relação com aborto espontâneo, com defeitos no nascimento. Olha quanta então, coisa. É um problema realmente hoje em dia. Quando a gente pensa em um gergelim, que a gente pode colocar em preparações como um ovo mexido, a gente pode colocar na salada, no almoço, a gente pode usar o gergelim, a gente pode pensar num salmão, que às vezes são fontes, são alimentos que têm um pouco mais de cálcio. Os vegetais verdes escuros são excelentes, porque os vegetais verdes escuros, além da quantidade de cálcio, eles ainda têm um sinergismo, porque também são boas fontes de magnésio e de vitamina K. Então, a gente acaba, às vezes, tendo um aporte melhor de todos esses nutrientes. E um ponto que é importante também é valorizar o consumo de frutas e vegetais, porque isso a gente diminui a nossa carga ácida no sangue. E essa acidificação é um grande problema para a saúde óssea. É porque as pessoas pensam, ai, não quero, eu preciso de cálcio, mas tão importante quanto é não perder o cálcio, né? Então, seria acidificação da alimentação, ou então ver refrigerante que acidifica. Isso, porque é uma fonte de fósforo, excesso de fósforo e excesso de proteína normalmente aumentam a carga ácida da dieta. Tá, excesso de sódio também. Excesso de sódio. O que mais a gente tem ainda? Falta do exercício físico, excesso de bebida alcoólica. A prática, né, da atividade física ela é importante tanto para esse desenvolvimento ósseo como uma forma de prevenção também. Não é só quando, por exemplo, a mulher chegou na menopausa, que ela tem um risco aumentado de osteoporose, que ela tem que fazer o exercício físico. Esse exercício, começando antes, tem um efeito preventivo. Exato. Então, hábitos de vida saudável e comer comida de verdade. Essa é a ideia na saúde óssea, a gente pensar nessa associação dos nutrientes todos e não trabalhar. As pessoas jogam a responsabilidade toda em cima de um único nutriente, só o cálcio, e não é. E não é assim como eles jogam todo em cima de um alimento, que é o leite, e não é. Também não é. Ai, Márcio, muito obrigada. Você quer deixar algum contato? Onde é que a gente acha você lá em BH? Olha, eu tenho as minhas redes sociais, @marcionutricionista. E tem o meu site, marcionutricionista.com.br. De vez em quando vocês assistem ele lá, né? Na Canção Nova no Manhã Viva, né? Isso. Então, olha lá. Então, olha, meu querido, muito obrigada. É uma excelente palestra e espero você mais vezes aqui em São Paulo, tá? Com certeza voltaremos. Obrigado. Obrigada. A gente vem já com mais um detalhezinho que vocês vão amar.
que é muito gostoso quando a gente participa de eventos, principalmente de nutrição, é encontrar pessoas que são de outros estados e que vêm aqui para São Paulo para fazer palestras, etc. E hoje eu tive a grata surpresa também de encontrar o professor Luiz Loureiro, né? Com essa cara jovem aqui, mora no Rio de Janeiro, ele é carioca, trabalha no Rio e adivinha, Rio de Janeiro é nutrição esportiva, né? Mas conta um pouquinho pra gente, o que você vai fazer de palestra, que você veio aqui para São Paulo, sobre o tema que é? Hoje eu falarei sobre antocianina no esporte. Bom, traduzir. Antocianina, que nome é esse? Isso. Antocianina é o composto que deixa a fruta ou alimento roxo ou azul escuro. Então, todos os alimentos que forem mais roxeados ou azulados, eles possuem uma quantidade de antocianina. Quanto mais roxo, mais antocianina. E ela é totalmente disponível? Não. Não é. A gente consegue ter a disponibilidade nos alimentos in natura. Quando a gente começa a aquecer, a gente perde-se um pouco esse composto. Então, no caso, se eu vou comer um repolho roxo, Sim. melhor comê-lo cru Sim. do que cozido? Sim. Tá. Mas perde muito? Pode perder. Dependendo Tá. do alimento, a gente pode perder até 80% dessa não. antocianina. Não. Agora, o legal é que a gente sempre pensa em antocianina nas berries, né? Os alimentos americanos ou europeus. E eles têm uma quantidade, às vezes, 10 vezes menor do que alimentos brasileiros. Gente! Então, mesmo o açaí perdendo muito, a gente ainda tem uma quantidade muito superior às famosas berries. E, por exemplo, eu sempre digo que no norte a gente tem o açaí, né? E no sul nós temos o mirtilo. Sim. Amora, dependendo da... Exatamente, depende da época. São as boas fontes? Sim, sim, são bem ricas em antocianinas. E se passam pelo processo de congelamento, também existe uma perda? Existe uma perda bem menor do que o processo de aquecimento. Na verdade, para a gente conseguir manter essa antocianina, a gente tem que sempre manter refrigerado esse alimento. Então, o açaí sempre congelado, sempre no processo ali de quase um sorvete, e assim também com as frutas. Na minha área, no esporte, a gente consegue ter resultados superiores utilizando alimentos do que às vezes suplementos antioxidantes. Então a gente consegue usar esses alimentos para melhorar a recuperação muscular, dano, dor. Então os atletas relatam ter menos dor após uma sessão intensa de treino. E aí, se ele tem menos dor, ele consegue treinar melhor no dia seguinte. Exatamente. A gente tem algumas formas de conseguir trazer isso para a mesa. Bem, as clássicas são utilizando as frutas. Então a gente pode utilizar um açaí na tigela, a gente pode usar as frutas in natura. Mas a gente também pode fazer algumas preparações, mesmo aquecendo, já que elas têm muita antocianina. Então a gente pode fazer um pão de açaí que é muito gostoso e tem uma quantidade bem legal de antocianina. A gente pode fazer até mesmo um pão de queijo de açaí. A gente pode fazer uma geleia de cebola roxa e colocar numa torradinha. Cebola roxa, eu tinha esquecido dela. A gente pode fazer uma massa de beterraba, a gente pode fazer um baba ganoush. A gente pode fazer muita coisa, uma pasta de berinjela, tem muita coisa pra gente fazer, isso que é legal. Na berinjela usando a casca, né? Sim. Tá, você falou da beterraba e eu lembrei que a beterraba também é muito interessante como precursora de óxido nítrico quando você passa ela crua por uma centrífuga, algo assim, né? Sim. Sempre a gente tem que comer esse alimento in natura, sem aquecê-lo muito. Então, comer como forma de salada, por exemplo. O que ela tem quantidade de nitrato inorgânico. Esse nitrato só tem no alimento. É diferente daquele nitrato em alimentos embutidos, salsichas que são adicionados. Sim. Esse nitrato não é nada saudável e pode gerar câncer. Sim. Então, esse nitrato inorgânico do alimento, ele passa pelo nosso corpo, a gente tem toda uma relação desse nitrato com a nossa microbiota intestinal e salivar, e aí a gente consegue absorver e ele vai gerar essa produção de óxido nítrico quando a gente não tem oxigênio disponível. Então, o legal de usar beterraba é quando a gente tem uma atividade alta, de alta intensidade de exercício. Então, esses HIITs que estão na moda, super de alta intensidade, a pessoa dá um tiro e dá um repouso, a beterraba ajuda muito. Luiz, eu não resisto a fazer uma pergunta, Claro. porque tem muita gente que, na verdade, não é atleta. Sim. Mas vai todo dia na academia e se considera como tal. Sim. E uma das clássicas perguntas, o que eu como no meu antes do treino ou no meu pós-treino? O que você costuma responder quando falam assim, essas pessoas? Eu costumo responder a famosa resposta de um nutricionista, que é depende, né? Tudo depende. É uma profissão que sempre fica em cima do muro, porque cada situação é uma situação. É lógico. Então, se um atleta ele quer aumentar um pouco de performance, a gente vai priorizar um pouco mais os macronutrientes. Mas se eu quero melhorar essa recuperação, eu já posso
pensar mais nesses compostos bioativos. O legal da nutrição hoje é que a gente saiu do macro e foi para o nano. Então, muitas pessoas ainda estão discutindo quanto de carboidrato, proteína e lipídio, e hoje a gente tem muitos compostos bioativos. E Luiz, me diz uma coisa, quais são assim mais, para dar mais algumas ideias, nós estamos falando para o Brasil inteiro, qual seria digamos assim, mais alguns exemplos de frutas ou de alimentos que tenham essa famosa antocianina? Então, todos os alimentos que forem roxos. Então, a gente pode falar de jamelão, jabuticaba, uva, um pouco os avermelhados, então algumas formas de morango, algumas formas de maçã, todos esses alimentos. Mas a gente não precisa ficar só na antocianina, a gente tem diversos outros compostos bioativos, que nem sempre a gente consegue colocar na nossa mesa, às vezes por puro preconceito. Então a gente tem os sulforafanos, que são das brássicas, que é couve-flor, brócolis, e elas ajudam muito também na recuperação. Então a gente tem que sempre procurar, mas sempre procurar também incentivar o paciente a comer comida, né? Sim, comida de verdade. Comida é o nosso grande jargão. É o nosso grande jargão. Bom, você quer deixar algum contato? Onde é que a gente pode te achar lá no Rio? As pessoas podem me encontrar nas redes sociais. E qual é? No Instagram é @Luiz com Z, Lanes com 2 N's de navio. Tá bom. Então, gente, ó, só trago pessoas de primeira qualidade aqui no programa Mais Saúde, tá? Então, aqui nós tivemos, assim, uma aula, né? Principalmente nessa área esportiva, que é tão difícil a gente encontrar alguém disponível. Luiz, muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Tá? E eu espero vocês no próximo Mais Saúde.